E aí, pessoas, tudo bom? Estou com uma voz de gripe, porque eu estou gripado, mas vamos gravar. Tá? De vez em quando vocês vão ver que eu vou tossir um pouco, eu vou puxar uma aguinha aqui do lado, mas vamos indo, tá? Esse é mais um vídeo do Standard básico, tá? A série que eu quero te ajudar a começar a jogar Standard no físico, tá bom? Lembrando que essa série ela é apoiada pela Citadel Hobby Store, uma loja lá da Zona Norte de São Paulo, tá bom? Você sai ali no metrô Santana, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, sobe uma ruazinha, tá? Na Citadel vai chegar nesta chamatriz aqui, que eu acho muito bonito. Inclusive eu tenho um playmat da Citadel, né, que é dessa da logo, assim, é muito bonito. Em algum vídeo eu mostro, tá? Mas, bom, hoje eu vou falar sobre, acho que um dos maiores pesadelos de quem joga Standard, ou um dos grandes empecilhos para quem quer começar a jogar Standard, que é a rotação. A rotação, para quem não sabe, é quando algumas edições vão embora do formato, e aí ele fica um pouco menor, né? E com o tempo ele vai repondo o número de edições, né? Tem gente que às vezes acha que chega uma edição nova, já cai uma, tal, mas não, são esses blocos, tá? Lembrando que a rotação, ela tem ainda duas características importantes, né, desde os últimos anúncios da Wizards. Primeira característica, a partir de 2026, a rotação não será em agosto, setembro, né, quando normalmente ela é, por exemplo, 2025 vai ser. 2026 não terá uma rotação, porque a rotação vai acontecer no começo de 2027. Então a rotação será na virada do ano para facilitar. É uma dúvida muito comum, a galera chega, pô, quando que é a rotação e tal. Eu gosto dessa mudança de ir para o começo do ano, acho que fica muito mais intuitivo. Segundo ponto muito importante. Hoje em dia, a Wizards faz a banlist dela pensando em planejamento de torneio. No sentido de que acontece mais ou menos a cada 3 meses, então a cada temporada de torneios, ela coloca uma data de banlist, meio que pra falar, ó, o que não deu certo nos últimos torneios e como a gente quer os próximos torneios. Né? Então, por exemplo, a gente teve dia 16 agora, um ban que foi muito focado no Modern, porque a próxima temporada de eventos importantes é Modern, falando dos regionais, né? O Standard não teve nenhuma mudança, né? Já tá nos classificatórios e tal, mas é pensando nesses regionais. A próxima data é no final de março, que é pensando nos regionais Standard também, tá? Então, bom, tem essa janela, mas o Standard, particularmente, a data que importa sempre é um pouquinho antes da rotação, quando a gente fala dessas janelas de banlist. Porque, segundo a Wizards, para aumentar até a confiança dos jogadores, ela fala, ao menos que tenha alguma coisa muito bizarra no formato, a gente só vai querer banir na rotação. Por quê? Porque se a gente vê alguma coisa que tá muito forte e com a rotação essa coisa não perde muitas peças e continua forte, a gente pode falar de ban. Por exemplo, na última rotação eles falaram muito sobre a Tracha e sobre peças do Boros Convoke, né? Como esses dois decks estavam dominando o formato. E seria interessante que eles não tivessem mais no formato. Mas eles falaram, ambos os decks perdem muita coisa, né? O Atracha Ramp perdeu os Triomas, o Convoke perdeu o Vampiro, né, que dava sangue. E o que aconteceu foi, né, uma boa leitura por parte deles, né? O Ramp virou o Zur Ramp, que é um deck que nem usa Atracha mais. E o Convoke continua a existir, o Jeskai Convoke, mas está muito longe de ser um deck que domina o formato, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, a rotação, ela marca também quando a gente pode falar sobre bans no T2, ao menos tem alguma coisa muito bizarra. Tá? Então é um ponto extremamente importante. Lembrando, a próxima rotação é só em agosto do ano que vem. Tá? Bom, as edições que vão rotacionar agosto de 2025 são Dominária Unida, Guerra dos Irmãos, Pirexia, Tudo Será Um, Marcha das Máquinas e Marcha das Máquinas Aftermath. Tá. O que isso quer dizer pra mim que vou entrar agora no formato, Rudá? Eu não devia comprar coisas dessa edição? Como é que eu faço isso e tal? Olha, eu vou abordar isso melhor quando eu estiver falando sobre torneios e sobre uma coisa que eu chamo de economia de jogador, tá? Eu vou falar meio en passant aqui, vou mandar meio que por cima sobre essas coisas, mas eu vou gravar vídeos só sobre isso nessa série, tá bom? Mas assim, trocando em miúdos, dá pra gente dizer que não é que você não tem que comprar nada dessas edições, tá bom?
Porque você perde coisas. Mas você só tem que comprar o que você precisa, na quantidade que você precisa. E assim, você vai querer muito preferir pegar emprestado alguma coisa. Tá? Com algumas exceções que eu vou citar. Porque o que acontece? É óbvio que nesses 8 meses você pode jogar muito torneio e até vale a pena. Então, eu vou comprar Takahashi, por exemplo, que é uma carta, né, que tá nesse bloco. E ele vai rotacionar e ele tá caro, mas eu vou jogar muito nesse meio tempo. Eu sou a favor. Só que tem um detalhe muito importante. Aqui no Takahashi, nesse sentido, não é um bom exemplo. Mas digamos que seja uma carta que vão 3 cópias apenas. 3 cópias, você compra as 3 cópias. Você não vai comprar as 4 cópias. Ao menos que você precise das 4 cópias. Por quê? A ideia é que você gaste o mínimo possível com o que vai rotacionar. Com exceção de cartas que jogam muito pós-rotação. Então, a gente passou muito por isso por Wandering Emperor, né? Pela Imperatriz de Kamigawa. Era uma carta que todo mundo sabia que era boa no Standard. E todo mundo sabia que jogava outros formatos, especialmente o Pioneer. Então, assim, se você fosse... você sabia que ela não perderia o seu valor de venda. E se você fosse jogar esses outros formatos, você queria continuar com ela. Então, tudo bem comprar a Imperatriz até o último minuto antes da rotação. Sabe? Não tinha problema nenhum. Acho que a Sheldred é o maior exemplo aqui, ainda que a Sheldred seja uma carta muito cara. Mas a Sheldred vai jogar no T2, vai jogar no Pioneer, vai jogar no Modern, vai jogar no Legacy, vai jogar no Vintage. Sabe? Ela joga muito. Então, nesse sentido, tanto faz. E a gente tem que lembrar que muita coisa... como a gente teve por muito tempo um mercado que não... Vamos ser sinceros, não se importava com o Standard. Cartas ficavam caras não porque elas eram staples de Standard. Cartas ficavam caras... porque elas jogavam outros formatos e quase ninguém abria a caixa T2, logo tinha pouca carta no mercado, a demanda crescia, o preço subia e tal. Agora que a gente está tendo um movimento em cima do T2, porque as pessoas estão comprando cartas T2 para jogar T2 exatamente. Mas por muito tempo ficou isso. Então, assim, o meu ponto é, muito do que mexia nos preços eram outros formatos, tá? E a gente vai ter alguns preços meio bizarros por conta disso nessas edições que estão rotacionando, que são mais antigas. Mas, de qualquer maneira, assim, você só compra tudo que está destacado aqui se você precisar muito, sabe? Essa é a maneira. O T2 ele é muito bom se você vai acumulando recurso aos poucos. Porque quando você chega lá na frente, você vê que você tem muita coisa e não está sofrendo tanto. Tá, então, por exemplo, você vai entrar agora. Eu vou entrar, eu vou jogar de Dimir. Dimir é muito bom, o deck é muito forte, etc. Cara, vai ter muita coisa que vai vir meio zoada. E, por exemplo, o Takahashi vai estar caro e, ao mesmo tempo, o Kaito vai estar caro, que é de Duskmoor. O Kaito é mais tranquilo para você comprar do que o Takahashi. Rodar, mas o deck que eu jogo vai os Takahashi. Então eu faço o quê? Eu jogo 100? Cara, você vai ter que comprar. Mas sempre que você for comprar alguma coisa daqui, compra o mínimo, tá? Esse é o momento, normalmente, que você sofre mais. Que é quando a gente sabe que as coisas estão, aspas, perto de rotacionar. É claro, e eu vou abordar isso nos outros vídeos, quanto mais você jogar com essas cartas que estão perto de uma rotação, mais você tira delas, sabe? Eu odeio a palavra investimento para Magic, tá? Eu gosto que as pessoas comprem as cartas porque isso vai fazer elas se divertirem. Tá? Eu acho que pensar que todo momento nosso tem que gerar algum lucro é um outro problema. Mas, quando eu penso numa economia de jogador, e vai ter um vídeo só disso, você ficar jogando e ganhando premiações em cima daquela carta ajuda aspas, o investimento ser melhor. Então, não é só, comprei a carta por 50 e vendi por 100. Mas comprei a carta por 50 e premiei 100, e premiei 200. Sabe, ela é como se fosse um ativo que fica o tempo todo trabalhando pra você. Mas Rudá, mas não é só a carta, né? A carta não vai ficar parada ganhando jogos pra mim. Eu tenho que aprender a jogar bem. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do jogador competitivo. Tá? E aí é o que vai ter que acontecer. Inclusive, quando eu for falar sobre as 6 edições do ano que vem, eu vou falar muito sobre torneio, sobre economia de jogador. Mas meu grande ponto, pra você que tem medo da rotação, você vai gastar o mínimo possível, tá? De preferência, cartas que você usará em mais formatos. Então, assim, cara, eu quero essa carta, eu não sei se ela é boa no deck, não compra. Espera, tá? Vai fazer gastos seguros.
Mas, daí se for uma outra carta, por exemplo, Tishana. Tishana aqui, ó, de Lost Caverns of Ixalan. Tishana Sidebinder. Eu compro Tishana Sidebinder? Compra. Você tem 1 ano e 8 meses. Tá? Tem muito mais chance de você usar, tal, aí você pode comprar mais sem pena. Mas coisas que são dessas edições que vão rotacionar em 8 meses, ao menos que você já saiba que você vai jogar muito, você fica mais tranquilo. Lembrando que a temporada tá assim, até março a gente tem T2 no CCGs, depois até o meio do ano a gente tem Modern, e aí tá coladinho na rotação para começar outro ciclo T2. Então, é mais seguro financeiramente você tá em cima, né, dessas edições aqui e ter tudo fechado delas, do que necessariamente você gastar uma grana enorme aqui, porque senão você vai sentir mesmo. Principalmente tem cartas ali que jogam apenas T2. E aí você vai sentir, aí vai ser aquele sentimento ruim, pô, comprei a carta por 100, ela caiu para 10 reais, etc, etc, etc. Porque é uma carta de T2. Normalmente a carta de T2, que eu brinco, tem o deck de T2, tem a carta de T2, são cartas, decks que não aparecem tanto em outros formatos, é mais complicado. Mas tem muita coisa ali que você pode gastar e sabendo que você vai jogar em outro formato com isso. Então, vou fechar o Zur Ramp. Por quê? Porque o Zur, todas as peças-chave do Zur jogam Pioneer. Então até vale a pena você pegar as coisas. Sabe? Você vai pegar naquela quantidade que tá ali bonitinha. Eu falei, a Shandred joga muito outras coisas e tal. Decks como o BG são um desses decks bem cara de T2, assim. Ele tem muita coisa importante que vai embora e tal. Então, talvez seja um pouco mais complicado. Mas isso, o Convoke é um deck, né, que vai pro Pioneer e tal. E vocês vão ver que nessa série eu vou acabar falando um pouco mais de Pioneer, porque ele é o formato para onde escoa muita coisa do T2, por mais que o ano que vem seja complexo. Tem algumas... tem uma luz no fim desse túnel, sim. Mas o meu principal ponto sobre como você vai lidar com a rotação tem a ver com essa economia. Tá? Então você pode jogar mais, e aí quando a rotação chegar, você olha pra carta e fala, brincamos bastante, tá tudo ótimo. Você pode só gastar o necessário e falar, olha, eu precisava disso para jogar os torneios que eu queria, joguei os torneios que eu queria, tá tudo certo. Inclusive você pode, assim que acabar a temporada T2, se você, não quero jogar mais, etc, etc, poderia continuar jogando, é um formato muito bom. Mas, né, cada um. Tá na cabeça uma sentença. Venderia ali, porque na próxima temporada é Modern mesmo e tal. Então, tem um monte de coisa aqui que só joga T2 já vende e tal. Mas é isso, fazer esse gasto controlado para você não sofrer tanto quando chegar agosto. A melhor maneira, sinceramente, é continuar jogando bastante, porque você vai sempre tirando alguma coisa disso. E aí, quando a carta vai embora, você fala, ok, foi legal, brincamos muito, tá tudo certo. Eu fui assim com o Raffine, tá? Eu joguei com o Raffine muito tempo mesmo. E quando o Raffine foi embora, não foi tipo, nossa, gastei uma grana com o Raffine, etc, etc. Foi tipo, brincamos muito. Foi aquele meme da morte, né? De eu fui uma boa criatura, você foi a melhor. Então não teve nenhum arrependimento, né? E lembrando, o Raffine é uma carta que não joga outros formatos, não é igual, por exemplo, a Wandering. O Wandering rotacionou. O Wandering continua uma carta fantástica em formatos. Um ótimo exemplo, Anúncio de Casamento. Anúncio de Casamento foi uma carta que eu comprei... eu comprei bem caro. E eu joguei muito com ela. Muito mesmo. Então, rendeu muito bem. E depois... Anúncio até joga outros formatos, mas ela é muito mais fraca. E depois eu passei pra frente, eu não tive dó. Sabe, tipo, eu já trabalhei muito com a carta, já tirei muito, aspas, lucro com a carta, posso vender. Então, você pagou 100 e vendeu por 50. Mas nesse meio tempo, o que eu joguei, o que eu fiz de resultado em cima, né, muito junto com a Raffine, me ajudou bastante. Então é uma maneira de ver, assim, você tem que ser um pouco prático. É claro, não tô te obrigando a ter que vender, não tô te obrigando a não comprar as cartas, pode comprar à vontade, inclusive compre aqui na Citadel. Momento merchan. Mas é uma maneira de você encarar se a preocupação financeira for tão grande da sua parte. Lembrando que, assim, tô falando dessas cartas que vão rotacionar. Daqui pra baixo, quando a gente fala que vai ter 3 temporadas standard, quase em sequência, né? Tem uma Modern no meio, de Wilds of Eldraine pra baixo, é pra você comprar sem dó se você for competitivo. Porque tem essa temporada agora, aí entra uma Modern, aí entra Standard.
tá? Então é muito Standard pra jogar, jogando, esquentando a cabeça, né, com Wides of Eldraine e etc. Então, Tishana é pra ser uma baita staple. E, por último, né, um ponto extremamente válido é Foundations. Foundations fica 5 anos no Standard e muita coisa importante tá lá. E aí vem a pergunta, tá, eu compro Foundations, eu não compro Foundations? Tem 2 tipos de cartas em Foundations, tá? E eu quero que você pense nisso quando você for comprar. Tem as cartas que são reprints e tem as cartas de Foundations. As reprints são as que eu falo para você comprar com mais calma, porque a tendência é que o preço delas só caia. Toda vez que boxes de Foundations estiverem sendo enviadas para as lojas, o preço das cartas caia. Você compra quando você precisa. Vou jogar com tal deck, vai tantas Vivians. Compra Vivian. Vou jogar com tal deck, vai Liliana. Ou vai Bunny Slayer. Bunny Slayer não, vai Lyra e etc, etc, etc. A gente vai falar, então assim, você compra quando você precisa. A tendência é, tudo bem, não é só cair, né? Uma hora entra num platô, mas você não tem nenhuma pressa de comprar essas cartas. Por outro lado, por mais que também tenham vindo em grande quantidade e tal, tem as cartas que são exclusivas de Foundations. Eu entendo que também toda vez que uma caixa vem e eu falo que um reprint vai ficar mais barato, a tendência é acontecer a mesma coisa com uma carta que é só de Foundations. Só que as cartas de reprint já tem em grande quantidade no mercado. Inclusive, várias delas são cartas de Core 7. Então, são cartas que foram printadas realmente em uma quantidade muito absurda. Mas as cartas de Foundations são as cartas que eu, particularmente, estou pegando quando eu vejo que o preço já está mais apetitoso. Isso daqui saiu a 10, tá a 5, vou pegar. Isso daqui saiu a 15, tá a 8, vou pegar. A carta pode não jogar imediatamente, mas ela tem 5 anos para jogar. Então, sempre que possível, eu pego as cartas que são exclusivas de Foundations. Os reprints eu pego quando eu preciso, tá? Já as cartas exclusivas eu pego quando eu vejo. Se o preço tá legal, eu pego. Porque são exclusivas de Foundations. Eu entendo que a tendência, né, eles informaram que Foundations vai ser printado, né, sempre nesses 5 anos. A tendência é que as cartas nunca subam muito, mas se alguma carta for subir de Foundations, são as cartas exclusivas de Foundations. Não as cartas que estão sendo reprintadas, principalmente as que vêm de Core 7, que já tem grande quantidade, etc, etc, etc. Tá? Então aqui é um ponto específico que eu falo. Mas no geral, se você quer jogar Standard e não quer sofrer com economia, as dicas que eu te dou é jogar torneios, e de novo, vou ter mais vídeos sobre isso, e nesse momento priorizar pegar cartas de Wides of Eldraine, tá? Aquela carta de eu acho isso bom, vou pegar, é Wides of Eldraine pra baixo. Daqui, você tem que acreditar muito que essa carta não vai perder valor, que ela joga multiformato, etc. Porque senão, você vai perder dinheiro. Se você daí vai jogar muito e aí consegue recuperar, show. Mas saiba que a tendência de pegar cartas aqui é que são cartas que estão num preço, depois elas caem, tá? Isso daí é bem simples, tá? De novo, para você passar pela rotação de uma forma mais tranquila financeiramente falando. Eu perdi um deck que eu amava e tal, etc. Aí é uma outra questão, tá? Aí é sobre apego e desapego, tá? É uma discussão um pouco mais longa. Mas a ideia desse vídeo é eu falar para você como que você não chega em agosto de 2025 e pensa, pô, gastei uma grana nisso, perdi tudo, que sentimento horrível, que é um sentimento, né, que muita gente já teve com o Standard. Eu acho que justamente por fazer esse tipo de erro. Então, cuidado onde você for gastar, vê se você vai aproveitar essa carta mesmo, se você vai usar, se essa compra é necessária, tá? Pondere mais sobre essas edições. De Wides of Eldraine para baixo, aí você pode pegar mais, pode ficar acumulando, porque você tem mais tempo, tem mais chance. Às vezes a carta não tá jogando agora, mas pode jogar depois, porque a rotação é muito sobre isso, é muito sobre rediscutir as cartas. Pô, essa carta não jogava tanto, mas as coisas mudaram, talvez ela jogue, sabe? A gente viu isso muitas e muitas vezes no Standard. Então, ficar esperto com esse tipo de coisa, tá? Então é isso. Vou ficando nessa. Lembrando, tá? O vídeo é um apoio da Citadel Hobby Store, fica lá na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E a gente se vê no próximo vídeo Standard básico. Show! Um beijo!